a paz do Senhor, meu irmão. Meu nome é Gabriel Frazão. Estamos em mais um vídeo na coletânea de ler todos os salmos, do 1 ao 150. Que Deus abençoe a tua vida. A gente vai ver aqui agora que a palavra do Senhor, ela refrigera a nossa alma através do Salmo 8. O Salmo 8 vai nos mostrar que Deus é grandioso e maravilhoso e Ele manifesta a sua glória através da criação que Ele mesmo fez, tanto a natureza como também os seres humanos. Vamos lá. Salmos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: Ó Senhor, nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então aqui já começa glorificando o nome do Senhor e exaltando o nome do Senhor, porque a glória dele está acima da sua própria criação, está acima dos céus. E aí o salmista diz: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Então, no versículo 2, a gente enxerga que Deus, ele não necessita do forte, ele não necessita daquele que se acha poderoso, dos presidentes e reis desse mundo. O versículo 2, em algumas versões da Bíblia, no lugar de força, diz assim: suscita louvores. Então, isso demonstra que Deus não depende de ninguém e não depende daquele que se acha forte ou daquilo que se considera força nesse mundo para fazer alguma coisa. Porque ele diz que até da boca das crianças e dos bebezinhos que mamam suscita louvor e força por causa daqueles adversários. E mesmo assim, ele faz calar o inimigo através de um louvor de uma criança. Então, vê como Deus é maravilhoso, meu irmão. Nesse versículo a gente vê que Deus usa quem Ele quer. E nesse versículo a gente vê que Deus não depende de ninguém para fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus, meu irmão. Então, Ele é soberano sobre todas as coisas. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Então, aqui o salmista mostra o quanto o homem que se acha ser alguma coisa é insignificante e pequeno diante de Deus. Porque o salmista olha para os céus e fala assim: quando eu vejo os céus, que é obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem perto disso? Como Deus é grande, como Deus é poderoso. O Deus que criou todas as coisas. Então, muitas vezes nós nos achamos alguma coisa até por soberba. E aí o salmista fala para o homem que é soberbo, para que o homem que se acha alguma coisa aqui nesse planeta, porque tem dinheiro ou tem uma condição financeira melhor que seu vizinho, ou porque muitas vezes tem influência ou é famoso e se acha alguém totalmente insubstituível e incrível. O salmista fala: o que é um homem mortal para que Deus lembre dele? Porque nossa vida é tão passageira e nós muitas vezes nos achamos tão grandes e importantes, mas diante de Deus não somos nada. E aí ele fala: e o que é o filho do homem para que Deus o faça uma visita? O que somos nós, meu irmão? Do que nós somos merecedores diante de Deus? Somos merecedores de uma visita de Deus? Tão pequenos, mas pela sua graça e misericórdia Ele alcança cada um de nós e nos dá a oportunidade de ter uma vida lado a lado com Ele. Porque a gente tem que entender que Deus está aqui e nós estamos aqui. Que Deus é grande e soberano e nós somos pequenos e mortais, falhos e pecadores. Então muitas vezes pessoas querem fazer barganha com Deus,
Muitas vezes pessoas falam: Deus, porque eu sou teu servo, porque passo por essa situação, porque estou passando por esse sofrimento, eu sou teu servo, não deveria estar passando por nada disso. Porém, Deus está aqui. Quem somos nós para querer pressionar Deus, querer botar Deus contra a parede, como quem pega pela gola assim e fala: Deus, eu sou teu servo, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim, como quem estivesse obrigando Deus. Então, nós temos que reconhecer o quanto Deus é grande, misericordioso e bondoso, porque nós não merecemos nada da parte dele e ele não nos deve nada. Deus definitivamente não nos deve nada e a gente tem que ter isso na nossa mente. O que ele nos deu, que é a vida, já é um presente maravilhoso. Muitas vezes estamos sofrendo porque não sabemos viver bem. Isso não é culpa de Deus. A culpa é sua e minha. Passamos por apertos e dificuldades. Não tente botar a culpa em Deus. A culpa é sua e minha também, quando passo por situações complicadas, que muitas vezes são descuidos, tanto financeiro, tanto com a saúde, porque Deus fez tudo perfeito e deixou esse manual aqui para a gente viver segundo Ele. Quem não quer, sofre as consequências. Então, a palavra de Deus seguindo em frente diz assim: contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então o salmista, ele também mostra que nós somos criação de Deus. E o interessante é que aqui no versículo 5 do Salmo 8, o salmista diz: contudo, pouco menor ele nos fez do que os anjos. Então, meu irmão, pense a vida que você poderia ter com Deus. Nós nos sentimos muitas vezes distantes, né? E aí a palavra de Deus fala: pouco menor ele nos fez que anjos. Então, meu irmão, temos que repensar a vida que vivemos e buscar ser esse ser humano que Deus criou para ser. Deus criou a gente com propósito, não sem propósito. Então devemos buscar e descobrir o nosso propósito com Deus aqui nesse mundo, porque aí sim seremos pessoas de sucesso verdadeiro. Não do falso sucesso, que é a fama, mas daquele que realmente é realizado na vida com Deus e bem resolvido no seu interior. Então, a palavra diz que pouco menor ele nos fez que os anjos, e isso aqui ele faz citação do livro de Gênesis, porque ele fala que Deus nos deu a dominância sobre todas as obras que ele mesmo criou aqui nesse mundo, e temos domínio sobre todos os animais que está na terra, que está no céu, que está no mar, todas as ovelhas, bois, tudo que existe no campo. Então ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra, porque até nós, mesmo sendo rebeldes muitas vezes, somos uma criação fantástica de Deus. E não existe nada parecido com nós nesse mundo aqui, os seres humanos. Não existe nada que pense como nós, não existe nada que consegue criar coisas como nós criamos, e não existe nenhuma espécie que domine o mundo como nós dominamos. Então nós somos uma criação de Deus e devemos buscar o nosso propósito de vida em Deus, porque aí sim, meu irmão, você vai ser o ser humano 100%. O ser humano perto de Deus, ele se torna o ser humano que deveria ser. Projeto original, o que Deus criou para ele ser. Então se entregue, meu irmão, a Deus, porque quão maravilhoso são as coisas que ele faz. Olha para a natureza, olha para tudo que ele fez, a dádiva da vida, a saúde que tu tem. Tantas pessoas queriam ter
apenas 1 hora do que tu tem saúde, vida plena. Tantas pessoas, muitas ricas no hospital, achando que o dinheiro poderia comprar tudo, mas não pode comprar a saúde dele. Pessoas que têm tantos bens materiais, mas daria tudo para ter a vida que tu tem hoje. Aqui, fora, livre de paredes, livre de prisões, com a tua família do teu lado, teu filho, tua esposa, ter uma vida. Isso é tudo que o ser humano precisa. Porém, muitas vezes, o inimigo de nossas almas bota na nossa mente, através de pessoas, muitas vezes, para achar que isso daqui não é o suficiente para nós. E aí a gente começa a correr uma corrida que não deveríamos estar correndo, e no final só encontramos vazio. Deus é a resposta que tu procura para a tua vida. Olha para a natureza, olha para os teus filhos, olha para a tua família, vê o que é felicidade e agradece a Deus. E fala: Deus, quero viver com você, eu quero experimentar mais e mais com o Senhor. Que Deus abençoe tua vida, tua família, e que você possa estar aí se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando essa mensagem. Que Deus te abençoe e vamos em frente, porque é o Salmos 8 e temos uma longa jornada. Deus abençoe tua vida.